Muito bem, estamos iniciando o quarto trimestre e olha que título maravilhoso que nós vamos estar aprendendo durante este trimestre final do ano de 2023, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, que Deus possa nos despertar para a evangelização. Teremos 14 lições maravilhosas, aonde o Senhor Jesus trará o nosso entendimento, despertamento para as nossas vidas, porque nós precisamos levar a palavra de Deus, porque aquele que não evangeliza, aquele que não prega, verdadeiramente ele não está vivo diante de Cristo. Paulo escreveu da seguinte forma: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A nossa lição de número 1, o título: A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo está registrado em São Mateus capítulo 16, versículo 15, que é um texto áureo da Bíblia Sagrada, dizendo: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é um imperativo, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então nós temos que levar esta palavra. Leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 28, do versículo 19 e o versículo 20. Também em São Mateus capítulo 16, dos versos 15 ao verso de número 18. A introdução está dizendo: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que entender que todo crente deve ser um evangelizador, todo crente deve ser um propagador de Cristo. Vamos para a primeira parte aqui da lição, a grande comissão. No item 1, o que é a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Então nós vamos olhar lá no Antigo Testamento, nós vamos verificar, o Senhor Jesus dizendo aqui em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então a vontade de Deus sempre foi estabelecer a salvação sobre todas as nações. Pastor, mas e a nação de Israel? Deus usa a nação de Israel para levar e propagar o seu santo nome. A respeito desta grande comissão, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, olha o que ele diz, ele diz assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido, amém? No item 2 aqui da primeira parte, questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras, nesse caso anunciar o evangelho em uma cultura diferente, é um grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impugnar-lhe a nossa cultura. Então, quando nós vamos para outros países, para outros povos, que vamos ver que não mais para frente que a etnia aqui está significando não somente país, mas principalmente povos, nós temos que entender a cultura daquele povo, porque o nosso Deus que criou todos os povos, criou todas as nações, e Ele nos dá capacidade e inteligência. Então dentro dessas culturas há muita beleza, há muita coisa boa, mas nós temos que ver aquilo que é a verdade bíblica para ensinar a estas pessoas, tá? Então nós temos que tomar este cuidado e ter então esse discernimento em nossa vida. Por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além das nossas fronteiras. No item 3 aqui da primeira parte, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Então a palavra nação é uma tradução do termo etnos. Então este termo etnos se refere a grupos étnicos e não primeiramente a países. Então um país, ele é uma nação
Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido por uma língua, por uma cultura própria. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do Brasil. O Brasil é um país só, muito grande, um país continental, mas dentro do nosso país há também variação há várias etnias, por exemplo, etnias indígenas. Então, há vários povos indígenas, cada um com a sua cultura, cada um com a sua língua, né? Devem ser evangelizados, sim, devem respeitar a cultura desses índios, por exemplo, dessas tribos, e dizer a eles, ensinar a eles que Jesus é o único caminho, para que eles possam também fazer a sua escolha e entender, e o evangelho possa chegar a eles. O que é o evangelho? É a boa notícia. Então vamos evangelizar, vamos levar essa boa notícia para que as pessoas possam ter a oportunidade de crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele escreve assim em Romanos 15:20: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Então, muitas vezes nós estamos, quantas das vezes, pregando, anunciando, né, dentro da igreja, falando para as mesmas pessoas, e deixamos de falar para alguém que ainda não ouviu falar do amor de Cristo. Certamente na sua cidade, no seu povoado, na sua região, deve ter alguém que ainda não ouviu falar de Jesus de uma maneira a entender o sacrifício de Cristo. Às vezes sabe, eu sei quem é Jesus, morreu na cruz por mim, eu sou cristão, mas às vezes não compreendeu ainda a totalidade ali do sacrifício de Jesus, e que ele deve submeter-se à palavra de Deus e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. No item 4 aqui da primeira parte, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Então a pessoa tem que estar cheia de Deus para que ela possa falar de Deus. A Bíblia diz assim, ó, a boca fala que o coração está cheio, pois é ele quem convence a pessoa do pecado. Então é o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara aqui, ó, São João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, Jesus dizendo, né, eu vou para o Pai, o Espírito Santo virá. E diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é que faz essa obra, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Então, nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seus objetivos da grande comissão. Então, quais são esses objetivos? Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e em ações a toda criatura. Então, eu tenho que pregar e viver. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os seguidores fiéis de Cristo. Não é apenas evangelizar, a pessoa creu em Jesus, batizou ela nas águas, mas tornar ela que é um discípulo, um evangelizador também. Item 3, integrá-los espiritualmente, socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida. Pastor, mas por que é tão importante a igreja local? Aí alguém faz confusão, né? Pastor, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, individualmente você é templo do Espírito Santo, mas coletivamente você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como igreja, a Bíblia nos dá o exemplo que Cristo é a cabeça e a igreja ela é o corpo. Então, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus estabeleceu a sua igreja, uma igreja só que é o corpo de Cristo. Nós temos que estar integrados e nos ajudando mutuamente. Parte 2 aqui, missões transculturais. No item 1, conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além, e também significa através de. Então, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Então, é transpor barreira, transpor a cultura. Aqui no Brasil nós temos um costume, você vai para outro país, tem um outro costume, e você então, olhando aquele costume, observando, estudando aquele costume, você vai então se integrar ali para que você possa levar a palavra e ensiná-los as verdades da palavra do Senhor. No item 2 aqui da segunda parte, visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de Deus, de um Deus missionário. Então Deus, lá no Antigo Testamento, você vai observar que a palavra do Senhor, desde Gênesis, nem todo o Antigo Testamento é voltado para as nações. E por isso que ele levantou um povo, ele levantou Israel no Antigo Testamento, como levanta a igreja agora no Novo Testamento. Por quê? Para que as pessoas possam ter
um referencial. Todos nós precisamos de referencial. Quando alguém, um professor vai dar um estudo, principalmente vamos dizer assim, matemática, deu um estudo ali, você diz assim, agora eu quero saber como é que resolve esse problema de matemática. Quando ele resolve o primeiro, o segundo você vai saber resolver. Então precisamos de referenciais. E o referencial bíblico, o referencial primordial bíblico é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis ele já está apontado, vai nascer alguém da barriga da mulher, vai vencer Satanás. Então, e também o próprio Abraão, né? O Senhor deixou bem claro para ele, olha só, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, é o Deus de missões, é o Deus que salva povos, tribos e nações. E isto é bem claro na palavra de Deus, amém? No item 3 da segunda parte, barreiras nas missões transculturais. Então há barreiras complexas na evangelização das missões transculturais. Vamos citá-las aqui. Letra A, nós temos as barreiras geográficas, novas nações, novas culturas. Letra B, nós temos barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Letra C, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Letra D, barreiras linguísticas, as línguas nativas. E a letra E, nós temos barreiras religiosas. Por exemplo, nós temos o islamismo, temos o ateísmo, materialismo, secularismo. Nós temos, então, diversidades, né, de religiões, de crenças. Nós temos que observar tudo isso para que nós possamos levar o quê? O genuíno evangelho. Nós vamos levar uma nova religião para ninguém. Nós vamos levar a verdade do evangelho. Amém? Vamos para a parte terceira e última da nossa lição. Na terceira parte, visão global do evangelho no mundo. No item 1, evangelização discipulada. Então em São Mateus capítulo 18, no capítulo 28, a Bíblia deixa bem claro, porque ele diz assim, ó, nós temos que fazer discípulos. Então não é apenas gritar, Jesus é o único caminho, é levar a palavra e fazer discípulos, ensinar aquela pessoa. Depois que ela é batizada nas águas e ela também se torna um evangelizador, a sua missão então está completa, porque Cristo andou com aqueles discípulos mais de 3 anos e ele então formou o caráter daqueles discípulos, forjou o caráter deles, e daqui a pouco, quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia, vai para o céu, assenta à direita do Pai, ele envia o Espírito Santo, e aqueles apóstolos agora se tornam os evangelizadores, e agora eles vão fazer discípulos. Então, ide e fazei discípulos. Proclamação, então não é apenas proclamar, é proclamar, anunciar e ensinar, fazer discípulos, para que a obra do Senhor possa crescer e prevalecer. No item 2, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Então, esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas. Então, o objetivo de Jesus é nós sermos as suas testemunhas. Então, a Bíblia é bem clara, né, em dizer, mas recebereis a virtude. O que é virtude? É poder. Ali no grego é dínamos, poder, dinamite. Recebereis a virtude, dínamos, poder do Espírito Santo, para que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na tua própria casa, tanto na Judéia, os seus familiares, tanto em Samaria, no seu bairro, na sua cidade, até os confins da terra. Você deve levar esta palavra, e hoje, através da internet, nós temos ainda um meio maior, né, de estar levando esta palavra, de estar anunciando a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Conclusão, temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, nós somos chamados a sair de Jerusalém. Então nós temos que entender então que a igreja, ela é uma agência executiva de missões. Então a igreja, Jesus não constituiu a igreja apenas para que entre no templo, adore, diga amém e vá embora. Não, é para fazer discípulo, é para levar a palavra e levar a água da vida. Imagina que você tem muita água e você tem uma água fresca em abundância e você tem uma fonte inesgotável, e alguém passe com sede e olhe para você, você perceba que ele está com sede e você não ofereça aquela água. Então você tem que oferecer essa água, você tem que falar dessa água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Vamos para nossas perguntas. Número 1. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as etnias, todos os povos. Pergunta 2. Cite pelo menos 2 objetivos da grande missão. Proclamar o evangelho, as boas novas, né, em palavras e em ações, e também discipular, fazer discípulos. Esta é a missão. Pergunta 3, cite pelo menos 2 barreiras para as missões transculturais. Uma das barreiras é a barreira geográfica, outra barreira é a barreira cultural. Nós temos várias barreiras, mas o Espírito Santo vai nos capacitando a superar essas barreiras e levar esta palavra. Pergunta 4, o que percebemos em São Mateus 28, versículo 18 ao 20? Nós percebemos que há ênfase em fazer discípulos. Então há uma ênfase, não é apenas anunciar, gritar que Jesus Cristo é o único caminho, mas fazer discípulos, ensinar esses discípulos. Pergunta 5, o que a mensagem missionária tem de levar em conta, né, nas missões transculturais? Na missão transculturais, a mensagem missionária tem que levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Então cada povo tem a sua cultura, tem o seu costume, mas nós vamos falar de quem? De Jesus, que é acima das culturas, Jesus é acima das religiões, Jesus é acima de posição política, Jesus é acima de tudo. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele morreu por nós, Ele nos ama e o plano dele é salvar cada um de nós e toda a nossa família. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.